Queridos amigos, queridos irmãos, vamos a mais uma parábola nos estudos das parábolas de Jesus. Desta vez, uma que é muito conhecida e muito comentada por palestrantes, por escritores, por religiosos e mesmo quem não acredita em Deus e nem em Jesus. A parábola do filho pródigo. Vamos ao texto. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: Meu pai, dai-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de que seja chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi a seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança, e chamando os criados, perguntou-lhes o que era aquilo. Um deles respondeu: Chegou o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. E sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmo-nos e alegrarmo-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32. Uma
parábola, uma história bastante longa e cheia de detalhes. Ele fala de um pai que tinha 2 filhos e o mais novo pediu que ele fizesse já a partilha dos bens em vida com eles. E ele então viu tudo aquilo que podia passar para os seus filhos e repartiu igualmente a herança para o filho mais velho e o filho mais moço. E passado algum tempo, o filho mais novo juntou seus pertences e disse ao pai que iria viajar para um país longínquo. Despediu-se da família e partiu para longe. E viveu de uma forma muito nababesca, gastando tudo aquilo que o pai lhe havia dado, antecipando a herança que ele receberia por condição da morte do pai, mas que ele pedira que fosse antecipada e fora-lhe permitido ter esses bens em mãos. Mas ele começou a dissipar esses bens, sem pensar no futuro, e como ele estava praticamente rico, logo apareceram muitos amigos interessados nas suas riquezas e começaram a gastar com ele tudo aquilo que ele possuía. Mas ele não teve malícia e nem presciência de saber que aquilo não duraria para sempre e que ele estava agindo de uma forma incorreta, ele estava agindo de uma forma nécia, sem pensar no futuro e sem respeitar realmente os bens que seu pai havia lhe dado, dilapidando-os desnecessariamente e de uma forma muito nababesca, de uma forma muito invigilante. Acontece que o tempo foi passando e sobreveio nesse país mais longínquo um período de muita fome e de muita escassez, e ele se viu à beira de uma falência, ele se viu numa situação de penúria e foi procurar as pessoas que conhecera, solicitando que eles o ajudassem de alguma forma. E veio um senhor de ricas propriedades, de terras, e enviou-o para alimentar os porcos. Ora, os judeus têm o hábito de não comer carne de porco, nem camarão, nem outros tipos de animais, e até o veem com certo desprezo, o que nos remete à passagem em que o jovem lunático, procurado com o seu pai, procuram Jesus para que ele o curasse, porque se atirava na água, se atirava no fogo, e Jesus, então, só de se aproximar do jovem, a legião que dominava esse rapaz e o fazia padecer tão grandemente, clama: que temos nós contigo, filho de Davi? Por que nos atormentais? Ou seja, a simples presença de Jesus causava a essas entidades um sofrimento muito grande pela sua baixa evolução, pela sua ignorância, pela sua maldade. E eles solicitam a Jesus que permitam que eles atuem sobre os porcos. E havia centenas de porcos, uma manada bastante grande de porcos que eram criados pelos judeus para serem vendidos e servirem de alimento aos romanos ou aos outros povos. Então, embora eles não comessem, eles cuidavam e criavam e vendiam
esses porcos que lhes davam material monetário, lhes dava riquezas. E então Jesus autorizou a atuação desses porcos, e a simples presença deles junto a esses animais fez com que eles enlouquecessem, tal como o jovem, e se atirassem do abismo para baixo, dando grande prejuízo aos seus criadores, o que fez com que eles se voltassem contra Jesus e então o expulsassem de suas cidades. Mas aqui no caso, o rapaz pedia ao dono da gleba que ele pudesse ao menos se alimentar com as alfarrobas que eram dadas para alimento daqueles porcos, e nem isto lhes era permitido. E então ele lembrou que os jornaleiros, os trabalhadores que vinham servir seu pai, todos eles tinham pelo menos o pão com o qual se alimentar, e se envergonhou muito de tudo aquilo que vinha fazendo, e se envergonhou muito diante de Deus, e resolveu retornar à sua casa e pedir ao pai que pelo menos o recebesse como um dos seus servos ou um dos seus jornaleiros, porque não se sentia digno novamente de ser tratado como filho. E empreendeu então a viagem de volta do país longínquo onde estava e a regresso à sua casa. Estava maltrapilho, sujo, descalço, com a barba por fazer, os cabelos desalinhados, e sentia muita vergonha, mas tinha certeza que seu pai haveria de recebê-lo pelo menos como um servo nas suas terras. Mas quando ele se aproximava, o pai o viu à distância. E embora ele estivesse completamente diferente, maltrapilho, sujo, descalço, cabelos desgrenhados, o pai se regozijou porque não sabia nem se esse filho estava morto ou estava vivo, e vendo que ele retornava ao lar, correu ao seu encontro, abraçou-o, beijou-o com profunda alegria, com regozijo muito grande. E o filho caiu de joelhos diante dele e disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado de filho. Recebe-me como um dos últimos dos servos da tua casa. Mas o pai não quis saber, tomou-o pelas mãos e chamou os servos para que o levassem a fim de que ele se lavasse, lhe dessem os melhores trajes, pusessem sandálias novas nos seus pés e também um anel na sua mão, dentro daquilo que ele guardara para esse filho. E disse: estou muito contente, quero que vocês matem o melhor novilho cevado, para que nós façamos uma festa com dança e com música, para receber esse filho muito amado, que eu julgava morto, mas retornou, que estava perdido, mas achou o caminho de volta, se achou como meu filho, se achou como partícipe da minha gleba, dos meus bens e do meu regozijo. E começou então uma festa entre os seus servos. E o dia ia a meio, quando o filho mais velho veio para almoçar junto com seu pai. E vendo uma festa montada, perguntou aos servos: o que está acontecendo em casa? Escuto música, dança, o que ocorre? E eles explicaram: seu pai está festejando a volta do seu irmão mais novo, porque ele julgava que esse irmão estava morto ou perdido,
e ele achou o caminho de volta. E o filho ficou muito revoltado com aquilo e não queria entrar em casa. E o pai foi ao seu encontro e disse: por que não vens festejar comigo a volta do teu irmão? E ele disse: eu estou todos os dias contigo, obedeço todas as tuas ordens, amplio através do meu trabalho os teus bens. Tudo o que eu faço parece que nunca eu recebi um agradecimento, nunca mataste sequer um cabrito para que eu pudesse festejar com meus amigos, e agora vem esse perdulário do meu irmão, que saiu pelo mundo, provavelmente andou com pecadores, meretrizes, dilapidou tudo, e o Senhor o festeja? E o pai disse: meu filho, não haja dessa forma. Você deve ficar contente porque seu irmão estava perdido e se achou. Estava como morto e reviveu. Tudo que é meu é teu. Sempre reparti tudo contigo. Mas esse teu irmão não sabia agir de uma forma correta e ele foi resgatado. Então ele mostra a humanidade e como Deus age com todos os seus filhos. E existe aqueles que não reconhecem a bondade do Deus de amores. E então dilapida a saúde, dilapida a própria inteligência, os bens que Deus lhe dá através do dia a dia e sai pelo mundo agindo de uma forma incorreta. Mas o seu Pai, que é Deus, está sempre à espera do seu retorno ao bom caminho e ficará muito feliz quando esse filho se achar, quando ele reviver, porque está morto em erro, em desatinos, em escolhas mal feitas. Mas existe a outra parte da humanidade que procura servir a Deus da melhor forma, que obedece os seus mandamentos, que trabalha dentro da sua seara, que não dilapida os bens ou o tempo em que a sua vida transcorre na terra e que fica muito zangado quando vê que outras pessoas da humanidade que não agem de forma correta são festejados por esse Deus como se estivessem certos. E eles agem com revolta, até mesmo com inveja desse irmão e achando que Deus não deveria mais se preocupar ou se dedicar a nenhum deles. Então são dois filhos, são dois elementos e são duas opções que a humanidade tem diante do Pai Celeste, diante da vida. E ambas, de certa forma, erradas. Uma, por ser perdulário, por não reconhecer as coisas que o seu pai lhe dá, por dilapidar o seu tempo, a sua vida, o seu esforço e não trabalhar em benefício das obras do seu pai. E o outro por uma questão realmente de inveja. E essa parábola que remete à humanidade inteira é muito propícia para que todos nós possamos meditar muito sobre qual é a nossa atitude perante a vida. Estejamos nós junto à família, junto aos nossos irmãos, ou em locais longínquos, onde precisamos ser resgatados para, com muito sacrifício da família ou nossa, poder retornarmos ao redil. Nos dias atuais, nós vemos essas atitudes das formas mais variadas possíveis, entre pessoas cultas e incultas, pobres ou ricas, ignorantes ou sábias.
e sempre nas atitudes as mais díspares possíveis, mas na maioria das vezes errôneas, na maioria das vezes dilapidando as oportunidades e agindo de uma forma totalmente inoperante ou devastadora para com as benesses que nos servem. E nesse momento de grandes transformações humanas, de grandes mudanças, estas dicotomias, estas maneiras errôneas de agir de parte a parte, são mostradas das formas mais díspares ou mais ostentosas possíveis entre as pessoas das mais diversas posições sociais. É desta forma que nós vemos riquezas desaparecerem da noite para o dia, impérios caírem, pessoas tidas como sábias serem mostradas a nu dentro da sua inoperância, dentro das suas atitudes vis e calamitosas para si e para os demais. Pessoas famosas sendo também mostradas a nu nas suas deficiências, nas suas misérias, nas suas escolhas errôneas. Pessoas simples dando exemplos de grandeza moral, de ética, de desprendimento, de amor ao próximo. Estamos sempre vendo na gangorra do tempo e nas atitudes das pessoas os altos e baixos das suas escolhas, no seu dia a dia ou nos momentos mais importantes deles. E por isso a parábola do filho pródigo, do filho que perde tudo e volta ao redil, e do filho que está sempre trabalhando, mas não quer a remissão do seu irmão, é mostrada a nu no dia a dia dos nossos contatos e no dia a dia das notícias na mídia, na televisão ou na internet, no Face, ou seja como for. Então, vamos aprender bastante sobre o Pai de amores e seus filhos, dos quais nós fazemos parte.